Minha amada família eletrônica fácil, muitos iniciantes no mundo da eletrônica acabam cometendo alguns erros fatais que inclusive podem fazer com que essa pessoa pense que eletrônica não é para ela, que ela nunca vai conseguir arrumar uma placa corretamente, de que manutenção eletrônica é ultra mega difícil, complicado, e então podendo até desistir do mundo da eletrônica. Eu vou falar isso para você agora nesse vídeo. Tá bom? Antes desse conteúdo faixa preta, galera, crava o dedo no like, se inscreve aqui no canal Eletrônica Fácil e não esquece que aqui na descrição do vídeo, comentário fixado, tem os links da Black Week Eletrônica Fácil, onde você garante até 56% de desconto para se inscrever nos treinamentos Eletrônica Fácil, na melhor promoção do ano para se tornar um faixa preta na eletrônica, não sozinho, mas acompanhado da família Eletrônica Fácil, fechou? Vamos para cima! Quando um técnico vai fazer uma manutenção numa placa eletrônica, a primeira coisa a ser feita na placa é uma inspeção visual. E isso quer dizer que você vai olhar para toda a placa eletrônica na face de cima e na face de baixo também. E já você vai ver se tem algum componente trincado, algum componente estufado, algum componente estourado, quebrado. Perfeito? Danificado, se tem alguma trilha rompida, se tem alguma parte preta torrada na placa eletrônica, porque isso já vai sinalizar, já vai mostrar para você o possível componente que está com defeito ou a região da placa eletrônica que pode estar com defeito, facilitando bastante a manutenção eletrônica. Na verdade, a maioria das pessoas que começam a arrumar placas comemoram demais quando isso acontece, porque, puxa vida, ó, já tem um componente estourado aqui, vou trocar ele, belezinha, já vou fazer esse reparo de forma top de linha e super fácil também, tá? Porém, nisso pode começar a nascer uma frustração, chateação e até mesmo alguns acidentes, tá bom? Por quê, gente? Porque imagine que você pegou essa placa eletrônica aqui e você tem então um capacitor como esse daqui que está aqui no link DC da nossa fonte de alimentação chaveada, e esse capacitor ele está explodido, ele está estourado, tá bom? A primeira reação de qualquer pessoa já fala: meu, beleza, vou fazer então a substituição do capacitor e já era, placa vai voltar de volta à vida. E aí, gente, quando troca o capacitor, solda outro no lugar e energiza a placa de novo, sem seguir os procedimentos de segurança, sem usar uma lâmpada em série, sem se preocupar com o nível de tensão que você está colocando, sem se preocupar com coisas que eu vou citar para você daqui para frente nesse vídeo, o capacitor pode estourar, o capacitor pode explodir novamente. E detalhe, pode estourar próximo ao rosto de alguém, pode gerar um acidente, né? Porque quando você energiza a placa, você vai ficar olhando para a placa, putz, eu quero que ela funcione, ela precisa voltar à vida, e aí ligou, pode gerar essa explosão, pode gerar esse acidente, o que gera algo totalmente desastroso e desmotivador. Na verdade, se você não concorda comigo, anota eu concordo aqui no campo de comentários. Então você, em hipótese alguma, não pode apenas acreditar que um componente na placa eletrônica que estourou, quebrou, estufou, se danificou, que ele passou por isso sozinho. Porque dentro da placa eletrônica, dentro da sociedade eletrônica, os componentes trabalham em conjunto. Então, quando um componente eletrônico acaba queimando, pode ser que ele somente sozinho se danificou ali e tal, por um surto de tensão, um surto de corrente elétrica, um esforço elétrico grande e tal, pode acontecer. Porém, também pode acontecer de existir a famosa maçã podre eletrônica na placa. O que é a maçã podre eletrônica? Eu brinco com o pessoal da parábola da maçã podre, que é o seguinte: se você pega um cesto, tem uma maçã podre lá embaixo do cesto, e você coloca as maçãs por cima ali, ou as maçãs já estão em cima, e aí começa a apodrecer as maçãs de cima, o que você faz? Arranca as maçãs de cima, e se colocar outras maçãs ali, o que vai acontecer? Vai apodrecer as maçãs de novo, vai estragar de novo, porque na verdade o real problema, a raiz do problema está lá embaixo. E isso é a maçã podre dentro da eletrônica. Um componente que está queimado que faz com que os outros que estão ao redor se danifiquem também, gerando um mau funcionamento da placa eletrônica. Então, por exemplo, sempre quando estoura esse capacitor aqui, ó, já indica o quê? Que teve um surto de tensão, muitas das vezes, e que também essa ponte retificadora pode ter entrado em curto, mandando o sinal alternado diretamente para um capacitor polarizado que deve receber polaridade fixa.
E aí, só trocar 10 capacitores não vai resolver o problema, porque quem está fazendo ele queimar nas próximas vezes que for energizado é a ponte retificadora em curto. Então, o que você tem que fazer quando você localiza com inspeção visual um componente queimado na placa eletrônica? Obrigatoriamente, você tem que analisar quem está ligado ao redor dele, você tem que pegar o seu multímetro, testar as continuidades, ver quem está ligado com quem, fazer uma engenharia reversa usando, por exemplo, os conhecimentos do módulo I2 de mais lá da plataforma do curso de Eletrônica Fácil, onde a gente pega e ensina como extrair o esquema eletrônico da placa eletrônica usando o multímetro e as técnicas específicas dessa metodologia também. E aí você localizando então, nesse meio tempo aqui, ó, nesse meio termo, nesse local, quem está interligado com quem, você fala, opa, esse capacitor recebe a tensão aqui dessa ponte, essa ponte recebe daqui, que passa por esse componente, que passa por esse... Opa, beleza. Então, já que a tensão para chegar aqui passou por esses caras, se esses caras estiverem com problema, pode induzir um defeito aqui também. E aí você vai rastreando e fala, opa, realmente a ponte está em curto. E aí você vai trocando os componentes que estão naquelas interligações a fim de trocar exatamente todos que estão com defeito para quando energizar, aí sim a sua placa voltar à vida de forma sensacional. Perfeito, gente? Então não cometa o erro de toda vez que você vê um componente estourado, explodido na placa eletrônica, você já trocar ele imediatamente e já energizar a placa sem os procedimentos de segurança que são muito importantes. E a gente ensina lá no curso de Eletrônica Fácil para vocês também, tá bom? Todas essas tristezas, esses problemas podem acontecer com você, então não passe por isso. E é claro que fica um convite muito massa para você. Crava, dê um like, se inscreve no canal e clicando no link aqui da descrição do vídeo, você aproveita todas as condições de Black Week Eletrônica Fácil, onde você pode acessar todos os treinamentos e conteúdos e cursos de Eletrônica Fácil, aprendendo eletrônica do zero rumo à faixa preta, com descontos de até 56% nos treinamentos dentro dessa Black Week no combo faixa preta também. Fechou? Então clica no link da descrição, te vejo lá na plataforma do curso para te tornar uma faixa preta na área. Vamos que vamos, tamo junto, conta comigo, pois juntos somos mais fortes, chegamos mais longe, vamos pra cima!